Por que é que, para defender organizações narcoterroristas, o presidente do Brasil estaria disposto até ceder aos Estados Unidos, que ele odeia tanto, minerais críticos? Faz sentido ou não? O que o Brasil ganha com isso? A não designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E é claro que existe uma agenda por trás disso. É claro que existe uma agenda por trás disso. Hoje me ligou a repórter de um grande jornal americano, não vou dizer qual é, para preservar. Me ligou e tal, e estava querendo saber sobre essa história do Brasil. Aí ele me perguntou assim, mas Paulo, por que o tráfico de droga, por que o governo Lula se opõe tanto à inclusão do Comando Vermelho e do PCC na lista das organizações terroristas? Isso é algo que aconteceu com tanto sucesso nos outros países. Esse é um jornal bem de esquerda, tá? Não estou falando de um jornal de direita, não. Esse é um jornal de esquerda que me ligou. Eu tenho uma boa relação com a jornalista e ela me ligou para tentar entender. E eu virei e falei assim para ela, querida, não sei, você que me responda. Eu só posso crer que estes fazem parte da organização. E agora, com o caso do Banco Master e a possível delação do Vorcaro, parece que mais coisa vai vir à tona, né? A gente teve a segunda turma que confirmou a prisão do Daniel Vorcaro. O Vorcaro, inclusive, trocou de advogado, agora é representado pelo nosso conhecido Juca. O advogado, se vocês não lembram, é o mesmo advogado que defendeu o Braga Neto. E na sustentação oral dele de 30 minutos, ele passou 25 com as bolas do Alexandre na boca, né? Não perdia uma oportunidade de puxar o saco do Alexandre, e ainda teve o cliente dele condenado a 26 anos, mas pelo menos este Juca, esse advogado maravilhoso, assumiu a defesa do Vorcaro e já começou a sinalizar a possibilidade de uma delação, dizendo que delação é meio de defesa e por aí vai. Então a gente tem o Vorcaro com o Juca, que eu volto a dizer, nem de longe é o melhor advogado que ele poderia contratar, mas é um cara que está defendendo a ideia de delação premiada. E, obviamente, Brasília está desesperada com a delação do Vorcaro. E, para conectar com o assunto que eu estava falando, a minha curiosidade, eu estou trazendo isso, porque a minha curiosidade não está só em saber o quanto isso vai expor a roubalheira no andar de cima. Claro, estou muito interessado, né, desde a atuação do Alexandre ao Toffoli, até as cenas picantes envolvendo as surubas do Vorcaro com membros do Centrão. Aliás, a CPMI parece que a CPMI do INSS teve esses dados. O André Mendonça retirou a autorização para eles acessarem esses dados, e com razão. Eu coloquei aqui primeiro para preservar a intimidade das pessoas e impedir que um deputado qualquer vaze dados sigilosos, mas também para não correr o risco, muito importante, de ter essas provas anuladas no futuro, né? Vazamento de provas pode gerar nulidade de provas. Mas não só isso. Me interessa saber sobre as ligações do sistema com o tráfico. Porque, para mim, como eu disse à menina do New York Times, falei aqui a porra do jornal. Bom, paciência. A única explicação plausível para a preocupação da Globo, do PT, sem dúvida nenhuma, do mercado financeiro da Globo, o desespero do PT em relação a esse assunto, mesmo que isso custe votos para o Lula, que ele precisa desesperadamente, a única explicação é que eles têm uma ligação cabulosa, para usar o linguajar geralmente do crime, ao conversar com o Partido dos Traficantes. Ora, a gente citou aqui, né, que loucura, que o governo Lula está disposto a fazer o Brasil ser tarifado para ganhar ponto nas pesquisas, e ao mesmo tempo esse mesmo governo está disposto a perder pontos
para defender o Comando Vermelho e o PCC. Ah, pô, tem caroço nesse ângulo. Por que é que para defender organizações narcoterroristas o presidente do Brasil estaria disposto a até ceder aos Estados Unidos, que ele odeia tanto, minerais críticos? Faz sentido ou não? O que o Brasil ganha com isso? A não designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas? Que acordo é esse, meu Deus? A única explicação, para mim, é que o tráfico de drogas é defendido pelo sistema porque ele faz parte do sistema e financia o sistema. E nós já temos chamado a atenção para isso de forma intensa e com várias evidências. E nós tentamos falar sobre isso em 2022 e fomos impedidos por ordens de censura do TSE do Alexandre de Moraes. Lembra? Lula com o boné do CPX, todas as conexões entre o Lula e o Maduro que não podiam ser citadas na campanha, as ligações do PT e do Foro de São Paulo, com as organizações narcoterroristas, a delação do Marcos Valério. A gente foi proibido de falar sobre isso em 2022. O que com certeza teve um impacto eleitoral, em uma eleição que supostamente, segundo as maquininhas, foi decidida por qualquer coisa, pontos percentuais. Então qual é a solução, de novo, do Partido dos Traficantes? A solução para a perda de votos pela defesa do Partido dos Traficantes ao PCC e ao Comando Vermelho. A solução deles é mais censura. Vejam, literalmente, eles querem proibir o Flávio Bolsonaro de falar sobre esse assunto, assim como fizeram com Jair Bolsonaro. Vejam a reportagem na sua tela. PT aciona TSE contra Flávio, Carlos e PL por associarem Lula ao PCC. Eles querem repetir a solução de 2022. Inclusive por isso que as pessoas têm que usar o Proton VPN. Eu falo isso. Se você está entrando nessa campanha eleitoral sem VPN, olha, tem link na descrição, baixe o Proton VPN urgentemente. Vejam a notícia, deixa a notícia na tela, por favor, Gabriel. O Partido dos Trabalhadores, PT, eu gosto de chamar de Partido dos Traficantes, porque eu não conheço mais nenhum trabalhador que vota no PT, mas conheço todos os traficantes do qual eu tenho notícia votam no PT, então acho que Partido dos Traficantes é o nome correto. Mas seja como for, o PT, por meio da sua Federação da Esperança, Brasil da Esperança dos Traficantes, formada pelo PT, PV e PCdoB, acionou o TSE contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e o Partido Liberal por suposta disseminação de notícias falsa e propaganda eleitoral antecipada negativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o partido. Ora, como assim? As notícias foram dos veículos internacionais, da CNN, do Globo, da defesa do governo Lula ao PCC, ao Comando Vermelho. E, ora, eu acabei de ver a Natuzanelli dizendo que, na verdade, isso é bom. Igual a Mira Leitão, entenda como isso é bom. É o meme. Defesa ao tráfico de drogas, entenda como isso é bom. Então, como é que eles podem ter entrado por propaganda negativa contra o presidente Lula da Silva? Segundo a Globo News, a propaganda é positiva, não é isso? Continua a reportagem. A representação foi protocolada nesta segunda-feira e pede ao TSE que determine a remoção imediata de 3 vídeos publicados no Instagram 10 de março. Segundo a federação, os conteúdos tentam associar o Lula, o PT e as lideranças da sigla, como a ministra Gleisi Hoffmann, a organizações criminosas. Veja que absurdo. De acordo com a ação, os vídeos divulgam informações falsas, sugerindo que o governo federal atuaria para proteger facções criminosas como o PCC. Mas a notícia é dos jornais. São os jornais que estão dizendo, os jornais da grande mídia. Mas, para os advogados, as publicações distorcem informações e utilizam imagens de violência para influenciar a opinião pública e degradar adversários políticos antes do início do período eleitoral. O pedido inclui uma decisão liminar para publicações sejam retiradas do ar no prazo de 24 horas, a fim de evitar a continuidade da circulação do conteúdo nas redes sociais. A federação também solicita a aplicação de multas aos responsáveis pelas postagens, pela legislação eleitoral. A propaganda antecipada pode resultar em penalidades de entre 5 e 30 mil. Na ação, os advogados pedem que o valor máximo seja aplicado. Eu não vou nem reclamar
Porque eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito Streisand. O efeito Streisand tem esse nome porque eu não me lembro exatamente a história, mas parece que a casa da Barbra Streisand tinham colocado onde é que era a casa dela em Malibu, lá na Califórnia, e isso gerou ela ficou chateada com isso e aí entrou na justiça para retirar, para esconder o endereço. E aí todo mundo que estava cagando para onde morava a Barbra Streisand, por causa disso, começou a prestar muita atenção e aí todo mundo passou a apontar e dizer, aqui é a casa da Barbra Streisand, que eles não querem que a gente saiba. Então, o nome disso é Streisand Effect, o efeito Streisand. Se eu não me engano, a história é essa, eu estou falando aqui de improviso. Caso a gente tenha essas postagens removidas, esse será o assunto. Então, eu desafio a dizer, eu me atrevo a dizer que nós teríamos um enorme efeito Streisand a respeito desse assunto. O perigo não é esse, o perigo é o caminho que o Brasil vai seguir. Será que nós teremos o mesmo caminho no TSE que nós tivemos em 2022? Onde notícias verdadeiras eram removidas sob pretexto de fake news? Que opiniões serão censuradas? Essa é a pergunta. E eu vou dizer para você, eu vou continuar falando o que eu tiver que falar. Eu estou cagando. Espero muito que o PT me processe, porque eu não me dobrei em 2022 e não vou me dobrar em 2026. O que vocês vão fazer? Abrir mais um inquérito contra mim, me processar mais uma vez, cancelar o meu passaporte, fazer macumba pra mim na rua? Vocês já fazem essas porra toda. Então, o que eu tiver que falar, eu vou continuar falando, pro desespero da Globo News, do PT, do sistema. Minha curiosidade é saber se o TSE, que curiosamente tem agora, desde hoje, né, o Toffoli como integrante, mas que terá o Cássio Nunes Marques como presidente e o André Mendonça como vice, como que esse novo TSE reagirá? Como este novo TSE reagirá? Essa que é a dúvida que eu tenho em questão. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!